Oi, gente! Nós vamos apresentar um trabalho do módulo de Sistema Nervoso, coordenado pela professora Rosana Tágira, e o nosso tema é a meningite. A equipe é composta por mim, Alice Rodrigues, pela Patrícia Pereira, pelo Pedro Lucas Alves e pela Regina Alves. Primeiramente, o que é a meningite? Ela é uma enfermidade caracterizada pela inflamação das meninges, que é causada por alguma ação de agentes etiológicos que podem ou não ser infecciosos. Essa doença tem uma alta taxa de morbidade porque ela é capaz de afetar determinados grupos, principalmente crianças com menos de um ano ou pessoas acima de 60 anos, e ela também tem uma alta taxa de mortalidade, que é cerca de 20%. E o que são as meninges? Elas são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o nosso sistema nervoso central. São formadas por 3 camadas: a dura mater, que é essa externa, a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater, que é a camada mais interna. Entre a dura mater e as vértebras existe o espaço peridural. Entre a dura mater e a aracnoide existe o espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço muito importante, que é o espaço subaracnoideo. Nesse espaço corre o líquido cefalorraquidiano, que funciona como um colchão hidráulico amortecedor e que protege o sistema nervoso central de impactos mecânicos. O histórico da meningite no Brasil. Os primeiros casos foram datados em 1906 pelo médico Adolfo Lutz, a partir da autópsia de indivíduos que vieram da Ilha da Madeira. Mas os maiores surtos da doença aconteceram nos anos 70, iniciaram em 1971 em São Paulo e se alastraram principalmente por conta da ditadura, né, onde os meios de comunicação, as pessoas estavam impedidas de assistir a qualquer meio de comunicação e acabou que elas não tinham acesso à prevenção nem tratamento da doença. Isso resultou na taxa de 2.500 mortes. Em relação à epidemiologia, a Organização Mundial da Saúde relatou cerca de 1,2 milhões de casos e 135 mil mortes por ano. Em relação ao boletim epidemiológico do Ceará, que foi liberado em 2020, mostrou que no ano de 2019 houve 301 casos suspeitos, dos quais 236 foram confirmados. E também em 2019 houve 24 mortes no Ceará por conta da meningite. Em relação às causas, existem os agentes infecciosos, que têm os vírus, as bactérias, e em casos mais raros, os fungos e os parasitas, como também existem os agentes não infecciosos, como as pancadas fortes nos casos dos traumatismos, algumas drogas e também doenças crônicas, como lúpus e alguns tipos de câncer. De acordo com o ponto de vista da saúde pública, as meningites infecciosas são as mais importantes pela sua taxa de mortalidade e também pela sua capacidade de produzir surtos. Na imagem a seguir, podemos observar como ocorre a contaminação das meninges. Então, os micro-organismos, eles vão atravessar a barreira hematoencefálica e a barreira sangue líquido cefalorraquidiano. E dessa maneira, como esse líquido ele não tem a presença de anticorpos, os micro-organismos eles vão se desenvolver facilmente e aí vai acontecer a inflamação das meninges. Aqui, mais para nível de conhecimento, existem os principais agentes etiológicos para cada tipo. E os tipos de meningite, que existe a bacteriana, a viral, a fúngica e também a eosinofílica, que é a meningite mais rara e ela acontece após a pessoa comer carne de animais contaminados por um parasita. E vamos ver de uma forma mais aprofundada a meningite bacteriana e a viral. A bacteriana, como o próprio nome já diz, é causada por bactéria e ela é o tipo mais grave. E em países em desenvolvimento, ela é considerada um grande problema de saúde pública por conta do alto nível de mortalidade e também sua prevalência ser maior nas crianças menores de 5 anos. Além disso, existem os subtipos da meningite bacteriana. A meningocócica, a causada pelo Haemophilus influenzae e a tuberculose. A transmissão, ela geralmente ocorre de pessoa para pessoa por meio das secreções nasais ou da garganta da pessoa infectada. E também, em alguns casos, quando acontece a contaminação de alimentos contaminados.
Também temos a meningite viral. Ela é menos grave que a meningite bacteriana e ela atinge pessoas de várias faixas etárias, mas principalmente as crianças. Ela é normalmente benigna e tem um bom prognóstico, ou seja, as pessoas elas se recuperam mais rapidamente. E a transmissão ela também acontece de contato próximo de pessoa para pessoa e há casos também, como o dos arbovírus, que é transmitida pela picada do mosquito. Sobre os sinais e sintomas. Como a Regina falou, há diversos tipos de meningite, cada um vai ter sua especificidade. Eu procurei selecionar os mais comuns. A cefaleia, que é a dor de cabeça, uma dor bem forte, progressiva e que não vai responder bem ao uso dos analgésicos comum. Vai ter a febre, que vai ser intensificada de acordo com o micro-organismo causador da meningite, vai ter alteração da consciência, assim como também a rigidez da nuca, e essa vai ter a consequência, o paciente não vai conseguir mexer a cabeça devido à infecção das meninges. E dessa forma você pode avaliar o seu paciente pedindo para ele colocar o queixo no tórax. Se o paciente sentir muita dor, não conseguir fazer esse movimento, você já pode pensar que ele pode estar com algum tipo de meningite. Além desse, vamos ter a náusea, vômitos, tontura, manchas vermelhas na pele. E nos bebês, além de todos esses sinais e sintomas, eles vão ter irritabilidade, vão ter choro fácil, vão ter o corpo bem rígido. Pode passar, Alice. Sobre a identificação, há dois sinais, o da rigidez da nuca, também que você pode ser um indicativo para você perceber algum tipo de meningite, mas há também o sinal de Kernig e o sinal de Brundziski, que são os mais conhecidos. No sinal de Kernig, o paciente vai estar deitado e você vai flexionar a coxa sobre o quadril e vai realizar a extensão da sua perna. E nesse processo de extensão da perna, se o paciente ele flexionar o pescoço e sentir dor progressivamente, você vai ter um sinal de Kernig presente, né? Vai ser um sinal positivo de Kernig. O sinal de Brundziski, que o paciente também vai ficar deitado e você com a mão no tórax dele vai flexionar o seu pescoço, e nesse momento de flexionar o pescoço, se ele levantar as coxas, significa que há o sinal de Brundziski presente. Há também o diagnóstico laboratorial, né, que é feito pela punção lombar, que é justamente para fazer o estudo do líquido cefalorraquidiano, que aí vai ver se tem alguma alteração, né, principalmente na cor, enfim, se tiver alguma alteração, há alguma anormalidade e é necessária intervenção. Para dar início ao tratamento, é necessário fazer a identificação do agente causador, que pode ser a bactéria, o vírus, o fungo e os parasitas. Por que precisa fazer essa identificação? Porque para cada causador, ele tem um tipo de meningite, e cada tipo de meningite um tratamento diferente. Na meningite bacteriana, o tratamento ele deve ser feito imediato, com o uso de antibióticos intravenosos, cortisona, de acordo com a bactéria causadora da doença. O tratamento viral, ele geralmente é muito simples. Por quê? Porque requer repouso, é muito líquido, ingestão de muito líquido, e uso de alguns medicamentos para estar aliviando dores e, em alguns casos, o uso de antivirais. A meningite fúngica, ela causa diversos efeitos por conta do uso de fungicidas. Essas fungicidas, elas causam efeitos colaterais, como a exacerbação de alguma doença já presente no indivíduo e também o desenvolvimento de novas doenças. Já no tratamento da meningite eosinofílica, que é mais rara, a administração de medicamentos antiparasitários e analgésico para estar aliviando as dores de cabeça e tratar essa inflamação das meninges e redução da pressão cerebral. A duração do tratamento dura cerca de 5 a 10 dias e o paciente ele deve permanecer isolado nas primeiras 24 horas. Porque a meningite tem alguns tipos de meningite que é contagiosa, é passada de pessoa para pessoa, como o caso da bacteriana.
E o tratamento inadequado pode trazer algumas sequelas permanentes, como a perda da visão e da audição, além de amputação de membros e problemas nos rins. Na prevenção, trouxemos aqui alguns meios, como lavar as mãos, né? A higiene que é muito importante, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, lavar bem os objetos pessoais, evitar tocar os olhos, evitar contato com doentes e tomar a vacina, porque a imunização é a forma mais eficaz de estar prevenindo aí a doença. E o Programa Nacional de Imunização, ele disponibiliza vacinas gratuitas nos postos de saúde, né? Como a vacina para a meningite do tipo C, a vacina para a meningite causada pelos hemófilos tipo B. E no ano passado, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a CONITEC, ela aprovou a inclusão da vacina ACWY nesse programa. Porque antes, essa vacina ela só era disponibilizada nas redes privadas. Pode passar. E aí a gente trouxe aqui um quadro com as principais vacinas disponibilizadas pelo SUS no Programa Nacional de Imunização, que é a BCG, a tríplice viral, a pentavalente, a meningocócica C, a pneumocócica 10, a pneumocócica 23 e a CWY, que é a conjugada. Ela é dada em adolescentes como um reforço da meningocócica C. Pode passar. Essas são as referências que a gente utilizou no trabalho e agradecemos pela atenção de vocês.